A chave de um bom relacionamento é uma boa comunicação. Tu não pode dar pro outro aquilo que tu não quer receber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia e hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos tóxicos. Quem nunca caiu na cilada do Bino, gente? Aquela pessoa perfeita, maravilhosa, mas quando tu entra dentro do relacionamento, tu vê que não é bem assim. Sim, e a gente tá rindo aqui porque é o nosso momento de escorrer um veneninho, assim, né? Porque a gente adora falar mal dessa gente sem noção, assim, é uma delícia. É bem aquele episódio da fofoca, né? Hoje é dia de fofoquinha. Sem citar nome, o que é melhor ainda, porque aí a gente pode esculachar. Sim, e a gente pode contar histórias nossas Uh, de ex. O que tu acha? adoro. Aquele vídeo, pelo menos o meu ex não fez isso, tá ligado? Aí, pelo menos expondo o outro, então eu vou expor o meu já. Já vou começar com o clima lá em cima. Vamos jogar o Vamos. clima lá em cima. O meu ex já disse que o meu joelho é feio e gordo. O joelho! Meu Deus, cara, que coisa! Não tinha mais o que falar, Uhum. né? Nossa. É. Tá. O meu ex disse que eu estava tão magra que aparecia os meus ossinhos. Sendo que assim, gente, até hoje que eu tô gorda, meus ossinhos aparecem. Cara, eu não sei como a gente tolera esse tipo Não. de coisa. Uh-uh. Pra Ai, ai. mim, é igual, tipo assim, seita. Aham. Sabe? Eles te pegam num momento vulnerável, eles enfeitam quem eles são e depois eles absorvem até tua alma. Sim. E é muito doido, né? Porque depois que a gente passa por um relacionamento, vários, né? Quem entende de psicologia aí, inclusive a nossa editora, sabe que normalmente quando a gente passa por um relacionamento, a gente tende a entrar em relacionamentos muito parecidos, né? Com padrões de relacionamento. Isso acontece. E depois é muito difícil, quando a gente acha um bom relacionamento, a gente confiar que de fato é um bom relacionamento. E eu falo porque pra mim hoje vou fazer 5 anos de relacionamento em outubro. Gente do céu, eu nunca me imaginei fazendo 5 anos de relacionamento, nunca na vida, sim. Porque pra mim no relacionamento nunca não, amor não existe. Pode ter quebrado tanta cara, e eu só consegui manter esse relacionamento no começo graças à terapia. Porque a minha psicóloga que me ajudava a refletir sobre se o meu relacionamento estava de fato me fazendo mal ou se eu estava querendo me privar das coisas, sabe? Porque eu já estava. O Jason sempre foi uma pessoa tranquila, né? Mas eu já estava inventando coisa, inventando briga, inventando coisa pra me blindar, sabe? Eu mesma que criava briga, eu mesma que, assim, um negocinho pequenininho que dava pra gente resolver assim. Ah, não, não quero, quero terminar, acabou. Por quê? Porque qualquer coisa que me colocava num ponto de vulnerável, eu pensava, vou voltar a ser aqueles relacionamentos horríveis, vou entrar naquele ponto de depender dos outros, no sentido emocional da coisa, né? E aí eu ficava, gente, não, não é pra mim, não vou ter relacionamento, não, não quero. E é uma loucura, né? Sim, Porque a gente se coloca nessa posição de, meu Deus, eu não mereço, né? sim. E tô falando disso, eu lembrei de uma amiga que eu não, obviamente não vou citar nomes, mas ela teve um relacionamento muitíssimo conturbado. Esse meu relacionamento do joelho, ele foi conturbado, mas assim, eu cortei a tempo, sabe? Tipo, Uhum. foi uma coisa que abriu os meus olhos a tempo, enfim. Graças à minha família, a muita terapia, eu já tinha essa consciência de que não era um tipo de relacionamento pra mim. Mas essa minha amiga, ela viveu um relacionamento muito tóxico e é aquele tipo de relacionamento que ambos são tóxicos um com o outro. E aí, tipo assim, depois quando se acerta, é aquela paixão, é aquele sexo bom, é aquela coisa. E aí ela ficou viciada nessa adrenalina. E esses tempos ela tava conhecendo outra pessoa. E aí ela tava muito agoniada, como tu falou, tipo, ela tava estranhando não Uhum. ser a mesma coisa. E aí eu te falei, mana, mas assim, não vai ser a mesma coisa, porque isso é um relacionamento saudável. Uhum. Sabe, por mais que ele não seja eterno, não seja super duradouro, ele vai ser saudável enquanto ser. Sim. Isso é um relacionamento saudável. Não é aquele relacionamento que tu briga toda semana pra ter um acerto e um sexo bom toda semana, entendeu? Aquela coisa do fogo, do perdão, nanana.
Não, é rotina, é carinho, é companheirismo, isso é um relacionamento saudável. E ele vai ser chato às vezes sim, é isso. É, exatamente. Faz parte, né, de se ter um relacionamento saudável é isso, assim, você precisa estar disposto, né, porque senão você fica nessa de criar coisas, assim, de criar brigas, de não se comunicar, porque eu até hoje, eu acho que a chave de um bom relacionamento é uma boa comunicação. Envolvem muitas outras coisas, mas a boa comunicação é assim, cara, é a primeira coisa da lista, não tem como, Sim, top não um. tem como. Porque, assim, muita coisa que eu, e acho que a segunda deve ser, sei lá, compreensão, sabe, empatia. Porque você cede muito quando você tá dentro de um relacionamento, né. Você tá convivendo com outra pessoa, a pessoa tem princípios, tem valores, mesmo que sejam parecidos, ainda assim ela cresceu numa família diferente, ela viveu uma vida diferente da sua, então ela vai ter muita coisa diferente de você, mesmo que vocês sejam parecidos de alguma forma. E tem coisa que é aquilo, né, as regras do relacionamento. Tem relacionamento que tem umas regras, tem relacionamento que tem outras. Tem coisa que, assim, eu e o Jason, a gente não se incomodaria, mas a Gláucia e o Matheus se incomodariam super. E tá tudo bem. É, É questão de sim, comunicação. Do mesmo jeito que tem coisa que, sei lá, eu falava para o Jason e ele compreendia e parava de fazer. É igual assim, no começo a gente teve muito problema com rede social. Não muito, mas é porque eu era muito insegura. Então a gente tinha muito essa conversa, né? No começo era muita briga, depois foi para um ponto mais de conversa mesmo. Eu consegui fazer ele pensar pelo meu ponto de vista, do tipo, ah, você ficaria confortável se isso acontecesse da outra forma? E a gente sabe que tem homem que não consegue ter essa empatia, né? No caso dele, ele teve, demorou um pouco, mas ele conseguiu entender. E depois de um tempo, ele viu que, na verdade, ter uma rede social não era algo que agregava muito na vida dele. Então, ele optou por não ter um Instagram. E pra mim, não é um problema ele ter ou não ter. Sim, não foi eu que obriguei. Não, eu acho que esse é o ponto do relacionamento, né? Você não obriga o outro a fazer alguma coisa. Ele entende o que é melhor pra ele e pra aquilo que ele quer. Do mesmo jeito que eu também já tive que ceder coisas, né, eu moro em um estado longe do meu, moro longe da minha família, porque eu sabia que eu pra ficar perto dele, eu sabia que ele queria morar aqui mais um tempo, então eu tive que ceder algumas coisas por um tempo também. sim. E tu falou ali sobre, ele não mexer nas redes sociais, porque ele também queria evitar conflitos, enfim, porque ele entendeu Uhum. que não estava na fase da vida. E aí, pode parecer 2 lados, né. No caso da Rebeca, ela não era tóxica, tipo assim: "Não, tu não pode ter rede social, eu não quero". Não era esse o caso, mas existe. E muitas vezes nós somos essa pessoa e não Aham. percebemos, Sim. sabe. Por que que eu digo isso? Porque eu também já vivi um outro relacionamento onde a tóxica fui eu. Uhum. I am toxic, Uhum. sabe. E é sobre isso, e não tá tudo bem, Sim. porque tu não pode dar para o outro aquilo que tu não quer receber, É. sabe. Eu descobri isso, fui descobrindo no caminho. E não foi fácil me desprender daquilo, porque, eu vivi um lar na minha infância. Meus pais, eles são casados até hoje, mas assim, eles sempre foram muitos de muita briga. Uhum. Apesar meus pais, eles viveram um relacionamento tóxico onde os 2 são, tipo assim, a gente se odeia, depois a gente se ama e, nossa, que amor. Tudo é E aí, demais. depois eles já estão se matando e foi a vida toda assim. E eu cresci pensando que eu deveria fazer isso, que Uhum. aquilo ali era amor. O amor, ele era aquele fogo, aquela paixão e depois era aquele negócio de vamos se matar, aquela adrenalina de sempre. Só que quando eu vivi esse relacionamento que eu fui uma pessoa que eu não me reconhecia de tão assim, tudo bem que a pessoa também ajudou, que a pessoa era um pouco lentinha, mas é aquilo, era de outra família, outra criação. Ele tinha uma criação de um lar mais tranquilo, e o meu lar nunca foi tão tranquilo. Não era assim também um bicho de 7 cabeças, mas nunca foi tão tranquilo. Foi aonde a gente se desentendeu, tipo assim, porque eu era tóxica mesmo. Então, o relacionamento tóxico, a gente tem que cuidar também. Será que eu não tô sendo a tóxica? E aí tem que ter muito cuidado e muita terapia, porque a pessoa tóxica, ela vai tentar botar na tua cabeça que tu é a tóxica, É.
tá ligado? Então Sei. tem, tipo assim, é uma linha tênue entre tu de fato ser tóxica e a pessoa te fazer achar que tu é tóxica. É, Porque nesse outro meu relacionamento, que ele era tóxico, ele tentou fazer de tudo pra me mostrar que eu era tóxica, eu era inferior, eu era louca, tanto que no final do relacionamento eu estava ficando louca mesmo. Eu estava ficando agressiva, eu estava ficando tóxica. Por quê? Porque aquilo estava me retroalimentando, tipo, eu estava me retroalimentando daqueles das coisas que ele me falava, do tanto que ele me botava pra baixo e tudo aquilo estava me consumindo, daquele ciúmes excessivo, principalmente os ciúmes. Cara, o ciúmes é uma eu acho que é uma das do top um coisas de pessoas manipuladoras e tóxicas. é. Uhum. Porque normalmente ele vem associado à raiva, né. A querer ter controle, a querer ter posse. E Posse. é. O meu primeiro relacionamento, ele a gente era muito novo, né, eu tinha acho que 15 e ele tinha 16 pra 17. E aí, era assim, eu tinha muito ciúme, porque eu era muito nova, né, também, estava na flor dos hormônios da adolescência e não sei o quê. Só que a gente era muito joguinho, assim, e era foda, porque nesse caso, os 2 eram tóxicos. Os 2 não e por isso que eu falo que o bom do relacionamento é a conversa, porque, por exemplo, eu nessa época, eu cresci em igreja evangélica, então nessa época eu estava voltando pra igreja, depois dos meus pais terem se divorciado, não sei o quê, voltando por conta própria, né. E aí eu queria que ele fosse pra igreja comigo. Já ele cresceu numa família que todo mundo bebe, todo mundo faz festa, todo mundo, sai e não sei o quê, e festa de família que juntava todo mundo, e a gente nunca teve muito esse costume. Agora a gente tem mais do que naquela época. E aí, ele com os 16, 17, ele queria beber, ele queria experimentar as coisas, ele queria fazer as coisas com os amigos dele, e eu não queria, por quê? Porque era contra os valores daquilo que eu acreditava. Então, assim, a gente não conseguia ter uma conversa numa boa, porque normalmente era uma manipulação de tipo: "Ah, eu não gosto que você bebe, porque não sei quem na minha família morreu porque bebia, não sei o quê". E eu coitado. E ao mesmo Ai, tempo ele ai. não queria participar das coisas que eu gostava, porque pra ele não fazia sentido, então a gente não conseguia chegar num acordo, porque os 2 viviam vidas muito diferentes e a gente não conseguia conversar, de forma a propor formas da gente ceder, da gente entrar um na vida do outro. Porque não, porque era quase uma disputa, né, do tipo: "Não, você precisa fazer parte da minha vida". "Não, mas eu não quero". E aí era esse caos, e assim, a manipulação só piorava, né, porque aí um bebia, aí era um caos, porque ele tinha bebido e eu não queria que ele bebesse, aí era um escândalo, era uma brigaria por causa de nada. Aí, às vezes eu queria atenção, queria que a gente fizesse alguma coisa junto, chamava ele, mandava mensagem, ele não respondia, aí depois ele ficava bravo porque eu mandava mensagem demais. Então, assim, os 2 iam se estressando com pontos muito nada a ver, por falta de conversa. Assim, eram 2 tóxicos, né. Inclusive, já que a gente aproveitou e falou que ia fazer fofoquinha, eu lembrei dessa fofoquinha. Que teve uma vez que a gente terminava e voltava, né, coisa de relacionamento, de quem não conversa, né. Aí a gente terminou, teve uma festinha na casa dele, e aí a gente voltou a conversar, e aí nisso que a gente voltou a conversar, a gente estava numa fase, assim, de se entender, sabe, tipo: "Ah, não, vamos voltar ao relacionamento ainda, vamos conversar, vamos não sei o quê". Aquele quase um tempo, não era um tempo porque a gente tinha terminado mesmo, né. Uhum. E aí ele, sei lá por quê, queria que eu conquistasse a confiança dele de volta. É, ele queria que eu conquistasse a confiança dele. Não sei se era porque ele falava que eu era manipuladora, ele falava que eu era muito manipuladora. Eu não acho que eu era tanto assim não, um pouquinho talvez. Ele era meio trouxa, né, de cair na minha manipulação também. Licença. Aí, o bonito fez essa festinha, chegou, falou que queria conversar comigo. Eu fiquei toda feliz. Eu pensei, tipo: "Ah, ele vai pedir pra voltar comigo, a gente finalmente vai voltar". Comprei coisas pra gente fazer, tipo, um piquenique e tal. Nos encontramos, e esse filho de uma puta veio falar pra mim que ele tinha ficado com uma das amigas do primo dele, que estava na festa, que era, tipo assim, amiga nossa, sabe, a gente fazia quando tinha festa, essas coisas, a gente Uhum, socializava uhum. entre a gente, sabe.
E aí Conhecida, aham. e ela era bem mais velha que ele, assim, na época, acho que tinha uns sim. É porque ele era menor de idade ainda, né, então qualquer coisa um pouco mais velho já é um pouco estranho. E aí ele ficou com ela, eu fiquei tipo: "Filho de uma égua, você pediu pra mim conquistar sua confiança, eu fui no mercadinho, comprei um monte de coisa pra gente comemorar, achando que a gente ia voltar, e você vem falar pra mim que você ficou com outra, enquanto eu tô aqui tentando conquistar sua confiança", sabe, eu estava me dedicando para o negócio funcionar, e ele foi e ficou com outra. Filho da Filho que com desculpa, bota um bip. ai cara, homem tem dessas, né. Ai, sim, gostar de homem é um parto. É. Eu às vezes eu penso, mas também enfim, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente já vai fugir do assunto. Mas, uma coisa que tu falou, que tipo assim, vocês eram muito diferente e vocês acabavam brigando, né. E quando eu era mais novinha, eu escutava muito assim: "Nossa, os opostos se atraem. Ai, vocês estão se brigando aí na sala", tipo, quando se brigava com um colega, Aham. porque: estão se brigando demais, é porque se gostam". E na verdade, com o tempo e com muita terapia, eu percebi que os opostos eles não se atraem, eles se brigam, Uhum. sabe. E é Sim. isso. Tipo assim, tu tem que achar uma pessoa com gosto eu, Glaucia, sou muito da aventura, eu gosto de trilha, tipo, ó, pra domingo, a gente tá gravando esse episódio, hoje é sexta-feira, domingo eu queria muito fazer uma trilha, e aí eu convidei umas amigas, enfim, e aí acabou que ninguém pôde, o que que eu fiz? Recorri ao meu namorado. "Mô, vamos na trilha comigo", e ele é parceiro, ele gosta de trilha, ele gosta de mar, ele gosta de aventura, Uhum. assim como eu. Já pensou se minhas amigas todas desistissem, e eu não ia fazer sozinha, obviamente, pelo perigo, né, e eu falasse: "Amor, vamos comigo", e ele falasse: "Bah, amor, não, eu não gosto de trilha, eu não tô afim". Imagina a decepção. Tudo bem que Uhum. nesse caso ele não era obrigado a ir, porque eu convidei de última hora, enfim, mas, tipo assim, por ele não gostar de ir, nenhum outro dia que a gente marcasse, cara, ia ser um inferno. Tá É. ligado? Aham. Então, assim, ali do teu, teve vários fatores. O primeiro, que vocês eram muito jovens, né? É. E relacionamento jovem é essa bosta. É muito difícil dar certo. Uhum. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. E também porque vocês eram muito diferentes na época. Sim. Então, os dois acabavam sendo tóxicos, não porque eram pessoas ruins, nesse caso, porque tem sim gente ruim, gente tóxica ruim, mas nesse caso é só porque vocês realmente não eram pra estar juntos. É, sim. E a gente não sabia conversar, não sabia expor o que a gente gostava, e aí as coisas não fluíam, né, não saía do lugar, ficava nesse atrito o tempo todo. Tanto que a gente teve uma briga uma vez, feia, assim, no meio da praça, porque eu comecei a sair depois que a gente terminou. Porque a gente terminou, eu fiquei frustrada com a vida, né, e aí eu comecei a sair, falei: "Não, vou viver minha vida também". E aí ele ficou puto. Olha eu falando palavrão também. Ele ficou muito bravo, porque ele ficou tipo: "Ah, comigo você não bebia, comigo você não saía". Eu fiquei tipo: "As coisas mudam, eu tenho culpa que naquela época eu não queria, agora eu quero, as coisas mudam, É. fazer o quê?". Daí É. ele forçou também. Ai, Ai, eles têm, né? eles Outra gostam. fofoca sobre um ex, gente. Eu tive um ex que ele vinha até na frente da minha casa e ficava buzinando de madrugada. E aí, a minha casa tem câmera de segurança, né? E aí, um dia eu peguei a imagem da câmera de segurança e ele estava bloqueado em todas as redes sociais. Eu peguei a imagem da câmera de segurança e desbloqueei ele no WhatsApp e mandei assim, ó: "Se tu não parar de me incomodar e de incomodar a minha família, a tua próxima conversa vai ser com a polícia, porque eu vou registrar um boletim de ocorrência". Isso nunca mais aconteceu, olha só que impressionante. Que legal, né. Por que será que ele sumiu? Tá tão sumidinho. Tá tão sumidinho, né, que pena. Por que será que ele nunca por que será que ninguém mais nunca buzinou na frente da nossa casa, né, filha? Só Ai, mãe, Shopee, não só sei. Shopee. Só Uhum. Shopee. Ai, cara, mas não tem como, né, tem homem que é muito sem noção. Mas assim, não posso falar só mal de homem também, porque eu já tive um relacionamento que eu fui muito tóxica, porque que foi depois desses relacionamentos, né, no caso, foi o meu último, penúltimo antes do Dá pra ver que Geis. aprende rápido, dá pra ver que aprende É, rápido. exato.
E aí eu entrei no relacionamento, assim, meio tipo, sabe a carência? Sabe? Então, foi Hum, meio na carência, assim. E aí, eu fiquei no relacionamento por um tempo, meio tipo, eu era tóxica, não tem outra palavra. Eu sabia que eu não gostava muito da pessoa, eu não via futuro no relacionamento e mesmo assim estava empurrando com a barriga. E não era nenhum tóxico de, nossa, ser abusiva com a pessoa, não às vezes um pouco chata, assim, briguenta, né, arrumava briga à uhum, toa, mas por ter dado trela pra um negócio que eu sabia que não ia funcionar, sabe. Só porque, sim. tipo: "Putz, já entrei e agora o que que eu faço? Vou continuar aqui, né?" E continuei. É, e o medo é o medo de sair da zona de conforto, que aliás tem um episódio aqui no podcast sobre medo. Se tu não escutou, vai lá escutar. Isso que a Rebeca acabou de falar é muito complementar daquilo. E, outra coisa, curte, comenta, compartilha, comenta aqui embaixo sobre os teus causos com ex tóxicos ou se tu foi a tóxica. Amiga, pra finalizar, Hum. qual conselho tu daria pra uma pessoa que está num relacionamento tóxico? Terminar a gente já sabe, É. mas assim, para além disso. Olha, eu acho que ouvir as pessoas ao seu redor. Teve um relacionamento desses, assim, que eu ficava tipo: "Cara, essas pessoas estão gorando meu relacionamento, elas não gostam de ver a gente Ninguém me junto". entende! Aham, eu jurava na minha cabeça que estava tudo bem, sabe. Eu quebrei muito a cara com esse cara na época, muito mesmo. Me arrependi muito de não ter ouvido essas pessoas e fiquei com raiva delas na época até. Mas assim, seja mais compreensivo, não tô falando pra você ouvir todo mundo, porque a gente sabe também que tem gente que É, realmente fala por maldade, né. Mas de começar a analisar, putz, se a tua mãe, teu pai, tua melhor amiga, teu melhor amigo, tá todo mundo falando que tem alguma coisa estranha, começa a reparar se realmente não tem alguma coisa estranha, sabe. E aí a gente volta para um tópico que a gente traz em todo episódio, que é a terapia, né. Você não confia em terapia. ninguém da tua família, ninguém que tá ao teu redor, o terapeuta vai saber te avisar, tipo: "Olha, né, você tem que rever certas coisas", ele vai saber te dar um direcionamento nessas situações. E você, qual Sim. conselho você daria? Ai, eu falei no episódio dos medos isso, e eu acho que eu trago pra esse episódio também. Coloca no papel. Sabe aquele papelzinho? Ai, o nome dele em cima, um risquinho no meio, prós, E contras. contras. E escreveria tudo. Porque às vezes tu vai ver que ele tem mais prós do que contras, ou às vezes tu vai ver que ele tem mais contras do que prós, ou às vezes tu vai ver que os contras são inadmissíveis pra ti Uhum. É. e que, assim, mesmo que sejam poucos, por exemplo, ele é muito legal, tipo assim, ele é carinhoso, ele eu digo um homem, mas tipo assim, ele ou ela, de cônjuge, tá? Carinhoso, uma pessoa que, não liga de gastar comigo, esforçado, trabalhador, trabalhadora, estudiosa. Nossa, é tipo assim, ela é 9 de 10, mas é ciumenta para um caralho. Uhum. Quer controlar suas Então, talvez roupas, por ela exemplo, pra mim isso não tem é. perdão, não tem essa. A Então roupa é minha talvez por ela não favor. seja um 9 de 10. E aí, mas os contras que essa pessoa que tem aqui pra mim são super maleáveis. Então por que que eu tô achando ela tão tóxica? Bota os teus prós e contras no papel. Porque talvez tu esteja sendo a tóxica. Olha só que coisa mais louca. E Sim, novamente, né, faça terapia. terapia. Sim, sempre. Pra maioria das coisas que a gente traz aqui, a terapia é uma mão na roda. E é isso, comenta aqui seus causos pra gente, confira os outros episódios e fala pra gente aqui do que vocês querem que a gente converse nos próximos episódios que a gente traz aí. Beijo!